Imagine isso. O ano é 2011. A Boeing lança sua joia da coroa, o avião comercial mais avançado já construído, mais longo que qualquer jato de passageiros na história, motores de última geração, aerodinâmica revolucionária, a evolução definitiva do lendário 747. E mesmo assim, nenhuma companhia aérea dos Estados Unidos o quis. Você está olhando para o maior paradoxo da aviação, o Boeing 747-8 Intercontinental. Isso não era só mais uma variante, era a aposta bilionária da Boeing para provar que o Jumbojet ainda tinha futuro. Mas à medida que essas maravilhas da engenharia saíam da linha de produção em Everett, algo dava muito errado. Enquanto a Lufthansa comprou alguns e a Korean Air levou outros, os Estados Unidos, berço da Rainha dos Céus, deram as costas completamente. 0 pedidos, nenhum sequer. Como o avião comercial mais sofisticado do mundo se torna um órfão em sua própria terra natal? A resposta revela uma aposta de alto risco que deu errado de forma espetacular, e as forças ocultas que determinam quais aeronaves decolam e quais caem antes mesmo de sair do chão. Quando os engenheiros da Boeing decidiram reinventar o 747, não pensaram de forma incremental. Esse seria o trabalho-prima deles, uma demonstração tecnológica que calaria os críticos que afirmavam que a era dos 4 motores tinha acabado. O 747-8 não era só uma fuselagem esticada com pintura nova. A Boeing investiu tecnologia revolucionária em cada componente. Os novos motores GEnx prometiam 15% a mais de eficiência no consumo de combustível. Compostos avançados reduziriam milhares de quilos. Aquas pontas de asa inclinadas, emprestadas do programa 787, traziam ganhos aerodinâmicos que os 747 anteriores nunca alcançaram. Mas aqui vem a parte ousada. Eles alongaram a própria rainha para 76 metros. O 747-8i tornou-se a maior aeronave de passageiros já construída, uma declaração voadora de que ser maior ainda podia dominar. A visão da Boeing era impressionante em escala. Criar uma máquina tudo em um que dominasse os mercados de passageiros e carga. O Intercontinental cuidaria das rotas luxuosas de longa distância entre grandes centros. O Freighter moveria as cargas do mundo com uma capacidade sem igual. Pense na confiança necessária para essa aposta. Eles basicamente diziam que o futuro ainda pertencia aos gigantes, mesmo enquanto concorrentes buscavam designs menores e mais eficientes. Dentro da instalação da Boeing em Everett, o otimismo estava no auge. Eles tinham pegado um ícone e o turbinado com tecnologia do século XXI. As projeções iniciais mostravam companhias aéreas ansiosas para substituir os velhos 747-400 por essas maravilhas tecnológicas. Mas a confiança estava prestes a colidir com a realidade da forma mais cara possível. É aqui que a Boeing fez sua primeira escolha crítica, uma decisão que assombraria o programa por anos. Eles não apenas esticaram o 747, dividiram seu destino em 2. De um lado estava o 747-8 Intercontinental, uma aeronave de ponta, luxuosa e de alta capacidade, projetada para fazer toda a chegada no aeroporto parecer um evento. Imagine escadas em espiral, lounges premium e aquele prestígio inconfundível que só a silhueta de 2 andares poderia oferecer. O outro caminho levou ao 747-8 Freighter, um monstro de carga feito para um mundo que envia mais e mais por via aérea a cada ano. Cargas recordes, aquela capacidade característica de carregar pela frente do nariz e uma confiabilidade operacional que nenhum concorrente podia igualar. A estratégia da Boeing parecia à prova de falhas. As companhias aéreas adotariam a versão de passageiros para suas rotas mais prestigiadas. Os operadores de carga formariam fila pelo Freighter e sua capacidade imbatível. O 747-8 dominaria os 2 mundos. Mas aqui está a pergunta que deveria manter os executivos acordados à noite. E se os mercados de passageiros e cargas quisessem coisas fundamentalmente diferentes? As projeções iniciais brilhavam como promessa. A Boeing imaginava cabines premium lotadas cruzando oceanos, enquanto os cargueiros mantinham as cadeias globais de suprimentos em movimento.
O 747 original conquistou ambos os mercados, porque seu descendente avançado não faria o mesmo. À medida que a produção aumentava, os primeiros sinais de alerta apareceram. As encomendas de passageiros continuavam escassas. O freighter encontrou compradores, mas o Intercontinental enfrentava dificuldades. As companhias aéreas hesitavam, calculavam e, no fim, desistiam. Isso era apenas um começo lento ou o mundo tinha mudado fundamentalmente enquanto a Boeing não estava olhando? O maior erro da Boeing não foi na engenharia, foi em entender o cenário. Enquanto suas equipes aperfeiçoavam a tecnologia do 747-8, o mundo da aviação silenciosamente se revolucionava ao redor deles. A empresa apostou ainda mais no modelo Hub and Spoke, que dominava as viagens aéreas há décadas. Lotar mais de 400 assentos em rotas densas de longa distância entre megacidades, encher os aviões, cruzar oceanos e imprimir dinheiro. Mas as companhias aéreas buscavam algo totalmente diferente: eficiência, flexibilidade e a capacidade de atender a mais pares de cidades sem arriscar preencher todos os assentos. Entrou em cena a revolução dos bimotores que a Boeing, de alguma forma, não viu chegando ou escolheu ignorar. O Boeing 777-300ER entregou capacidade semelhante com apenas 2 motores. Menor consumo de combustível, manutenção mais simples, acesso a aeroportos que não suportavam gigantes com 4 motores. O 787 Dreamliner redefiniu completamente a economia das rotas, conectando pares de cidades que antes eram inviáveis com uma eficiência inédita. Essas não foram apenas melhorias incrementais, representaram uma mudança fundamental na forma como as companhias aéreas pensavam o transporte de longa distância. 2 motores significavam liberdade. Aqui está a cruel ironia. O próprio 777-300ER da Boeing se tornou a aeronave que silenciosamente acabou com a demanda pelo 747-8. Enquanto a Airbus conquistava o nicho de ultra-alta capacidade com o A380, especialmente entre as companhias do Oriente Médio, a Boeing tinha construído a máquina perfeita de hub a hub justamente quando o mundo adotava o ponto a ponto. Eles tinham resolvido o problema de ontem com a tecnologia de amanhã, mas o mercado já havia avançado para a próxima semana. Esticar o 747 não era apenas sobre adicionar assentos para passageiros, significava reescrever as leis da física para um projeto com 50 anos, e a física tinha outros planos. Os pesadelos da engenharia começaram com o Flutter, padrões perigosos de vibração que poderiam literalmente despedaçar a aeronave. A fuselagem mais longa criou frequências de ressonância que o projeto original nunca havia encontrado. A FAA não estava disposta a correr riscos. Eles imediatamente restringiram o tanque de combustível da cauda, cortando o alcance da aeronave em centenas de milhas até que a Boeing pudesse implementar sistemas complexos de supressão de flutter. Pense bem, seu avião novinho em folha de repente não pode voar tão longe quanto prometido porque pode se sacudir até se despedaçar. Demônios estruturais vieram logo em seguida. A fuselagem estendida expôs fraquezas que nunca haviam sido testadas nas variantes anteriores. Os painéis da fuselagem do Triumph Group chegaram fora da especificação, forçando a Boeing a enviar substitutos de avião do exterior a um custo enorme. Fissuras por estresse apareceram na parte superior da fuselagem durante os testes. Até as portas do trem de pouso tiveram que ser completamente redesenhadas depois de causar buffeting perigoso nas flaps durante os testes de voo. Então, vieram os problemas nos motores que realmente doeram. Os motores GNX-2B, emprestados do programa Dreamliner, consumiam 2 a 3% mais combustível do que o prometido. Para uma aeronave já lutando com a economia, isso foi devastador. A Boeing gastou 5 anos e mais de 300 milhões de dólares desenvolvendo pacotes de melhoria de performance para corrigir instabilidade das turbinas, paradas no compressor e falhas de contenção. Cada revés técnico se traduziu diretamente em ceticismo das companhias aéreas. Entregas atrasadas, custos operacionais mais altos, dúvidas crescendo sobre a confiabilidade. O 747-8 estava queimando as 3 coisas que mais precisava: tempo, dinheiro e confiança.
Enquanto a Boeing lutava contra esses incêndios de engenharia, concorrentes entregavam jatos bimotor eficientes e comprovados que as companhias aéreas podiam confiar desde o primeiro dia. Problemas técnicos foram apenas o começo. Quando as companhias aéreas começaram a operar o 747-8, a realidade operacional aplicou o golpe final. As economias de combustível prometidas nunca se materializaram completamente. O consumo maior do que o esperado significava que a Queen alongada não podia competir economicamente com os ágeis jatos bimotor. 4 motores significavam 4 vezes mais complexidade de manutenção, mais peças sobressalentes, mais tempo parado e mais custos corroendo margens já muito estreitas. A compatibilidade com aeroportos virou uma dor de cabeça constante. O imenso tamanho do 747-8 exigia acomodações especiais em muitos aeroportos. Portões precisavam de modificações. Pistas de taxiamento necessitavam de larguras maiores. As instalações de manutenção tiveram que ser reconfiguradas. Para as companhias que operam redes de rotas diversas, essa inflexibilidade era um problema sério. Por que lidar com essas restrições operacionais quando um 777-300ER poderia atender as mesmas rotas com muito menos complicações? O mercado deu seu veredito brutal. 0 pedidos de companhias americanas. Apenas 47 747-8 de passageiros foram entregues, uma fração do que a Boeing havia previsto. Enquanto isso, o 787 Dreamliner atraiu mais de 1.600 pedidos. As companhias aéreas falaram com seus bolsos. Elas queriam flexibilidade, eficiência e menor risco. O 747-8 Intercontinental não oferecia nada disso. Mas o que torna essa história ainda mais interessante, enquanto a versão de passageiros batalhava, algo revolucionário estava silenciosamente dominando os céus. A revolução dos bimotores. Enquanto o 747-8 lutava contra seus demônios técnicos e a indiferença do mercado, uma revolução ocorria ao seu redor. A era dos jatos bimotor havia chegado e era imparável. O próprio 787 Dreamliner da Boeing liderava essa transformação, conquistando as companhias com sua mistura revolucionária de alcance, eficiência e flexibilidade de rotas. O Dreamliner podia conectar praticamente qualquer 2 cidades do mundo queimando muito menos combustível que qualquer concorrente 4 motores. Mais de 1.600 pedidos chegaram. As companhias adoravam a economia. Os passageiros adoravam a experiência. O 777-300ER virou o cavalo de batalha da aviação global, operando desde rotas ultralongas até voos domésticos de alta demanda. Com apenas 2 motores, ele levava quase tantos passageiros quanto um 747, mas com custos operacionais muito menores. A Airbus também percebeu essa mudança, desviando do Super Jumbo A380 para o A350 bimotor. A mensagem era clara: flexibilidade vence capacidade bruta sempre. Até a Boeing reconheceu essa realidade. Enquanto o 747-8 enfrentava dificuldades, a empresa apostou ainda mais nos bimotor com a próxima geração 777X, que combinava a capacidade de jato jumbo com a eficiência dos 2 motores. Mas o que é mais fascinante, o mercado não abandonou totalmente o 747-8, ele se dividiu em linhas inesperadas. Enquanto as companhias aéreas de passageiros rejeitaram o 747-8, algo incrível aconteceu no mundo do transporte de carga. O 747-8 Freighter tornou-se, e continua sendo, o rei incontestável da logística global. Por que a divisão? As operações de carga funcionam de maneira diferente dos voos de passageiros. A carga não se importa com flexibilidade de rotas ou conforto dos passageiros. Ela se importa com capacidade pura de transporte, a habilidade de carregar itens superdimensionados e confiabilidade operacional. O 747-8 Freighter entregou tudo isso com folga. Sua capacidade de carregamento pelo nariz continuava imbatível. Cargas recordes. A confiabilidade para manter as cadeias de suprimentos globais em movimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. UPS, FedEx, Cargolux, todos se alinhavam para os cargueiros enquanto as companhias aéreas de passageiros desistiam. Mais de 100 variantes de carga foram entregues, comparado a apenas 47 modelos de passageiros.
Essa divisão revela algo profundo sobre o desenvolvimento de aeronaves. O mesmo modelo básico pode fazer enorme sucesso em um mercado e falhar completamente em outro. Não se trata só de engenharia, mas de entender o que cada mercado realmente valoriza. Mas a história não termina com o sucesso da carga. O prestígio voltou para a variante de passageiros da forma mais inesperada possível. Dois 7478 intercontinentais estão sendo transformados na próxima Air Force One, um testemunho da excelência técnica e confiabilidade da aeronave nos mais altos níveis do governo. Quando você precisa transportar o presidente dos Estados Unidos para qualquer lugar do mundo, não escolhe baseado na eficiência de combustível ou na economia da rota. Você escolhe baseado na capacidade, segurança e, sim, prestígio. O tamanho do 7478 permite facilidades a bordo sem precedentes. Centros de comunicação, instalações médicas, espaço e alcance para operar como um centro de comando voador em qualquer lugar da Terra. Essa escolha valida a conquista da engenharia da Boeing, mesmo que o mercado comercial a tenha rejeitado. Às vezes, ser o melhor no que você faz importa mais do que ser o que o mercado quer. Mas o verdadeiro legado do 7478 vai muito além de algumas vendas de alto perfil. Apesar das dificuldades comerciais, o 7478 impulsionou a tecnologia da aviação de formas que a maioria das pessoas jamais percebe. Os engenheiros da Boeing foram pioneiros em sistemas ativos de supressão de flutter que se mostraram críticos para o 777X. As avançadas estruturas de asas compostas ultrapassaram limites que beneficiam todos os projetos modernos da Boeing. Mesmo os problemáticos motores GEnx, após um início turbulento, estabeleceram novos padrões de eficiência de combustível e confiabilidade que orientam o desenvolvimento atual dos motores. O DNA do 7478 vive de maneiras que a maioria dos passageiros nunca verá. Cada avanço técnico, cada lição duramente conquistada, cada solução de engenharia agora molda como a próxima geração de aviões é projetada, certificada e operada. O alongamento pode ter falhado comercialmente, mas teve sucesso em avançar a tecnologia da aviação de formas que continuam beneficiando a indústria hoje. Pense nisso. Quantos projetos de engenharia podem dizer que falharam no mercado enquanto, ao mesmo tempo, impulsionaram toda a indústria para frente? Vamos falar de números, porque eles contam a verdadeira história. A Boeing inicialmente projetou vender mais de 300 unidades do 7478 para passageiros ao longo da vida do programa. Eles entregaram 47. Os custos de desenvolvimento ultrapassaram 4 bilhões de dólares. Cada aeronave vendida provavelmente fez a Boeing perder milhões, quando os custos de desenvolvimento foram levados em conta. Enquanto isso, o 787 Dreamliner, apesar de seu próprio desenvolvimento conturbado, vendeu mais de 1.600 unidades. A família 777 continua dominando as vendas de wide-body. O mercado falou na linguagem mais clara possível: dólares e pedidos. As companhias aéreas queriam flexibilidade em vez de capacidade, eficiência em vez de prestígio, 2 motores em vez de 4. Mas aqui está a pergunta que mantém os analistas de aviação debatendo: esse fracasso era inevitável ou a Boeing poderia ter posicionado o 7478 de forma diferente? Imagine uma linha do tempo alternativa onde os preços do petróleo dispararam ainda mais, onde os slots nos aeroportos se tornaram tão restritos que a capacidade máxima superava tudo ou mais, onde os passageiros exigiam o prestígio e o espaço que só um avião de 2 andares poderia oferecer. Nesse mundo, o 7478 poderia ter sido justificado. As companhias aéreas poderiam ter abraçado a capacidade extra. A economia poderia ter se desenrolado de uma forma diferente. A Boeing não estava totalmente errada sobre as necessidades futuras da aviação. Eles apenas erraram no timing e nas prioridades. O mercado queria eficiência primeiro, capacidade segundo. Mas a aviação é cíclica. Virá um momento em que a abordagem do 7478 faça sentido novamente? Quando os aeroportos ficarem tão congestionados que aeronaves de ultra alta capacidade sejam a única solução? Ou a revolução dos motores duplos mudou permanentemente a maneira como pensamos sobre a aviação de longa distância? O Boeing 7478 representa uma das grandes ironias da aviação, uma aeronave magnífica que chegou no momento errado da história.
A Boeing havia criado a versão mais avançada, eficiente e capaz da Rainha dos Céus já construída. A excelência técnica era inegável, a engenharia foi revolucionária, a atenção aos detalhes obsessiva. Mas nada disso importava quando as companhias aéreas desejavam flexibilidade em vez de capacidade, eficiência em vez de prestígio, 2 motores em vez de 4. O fracasso comercial do 7478 não foi por engenharia ruim, mas por interpretar mal a evolução do mercado. Enquanto a Boeing aperfeiçoava um gigante de hub a hub, o mundo abraçava o transporte ponto a ponto. Ainda assim, chamar o 7478 de fracasso completo perde o panorama geral. Sua variante cargueira domina o transporte global de cargas. Sua tecnologia vive em aeronaves mais novas. Seu legado inclui o próximo Air Force One e inúmeras inovações de engenharia que continuam beneficiando a aviação. O alongamento pode não ter salvo o reinado de passageiros da rainha, mas provou que, mesmo no fracasso, a grande engenharia encontra um jeito de importar. Então fica a pergunta duradoura. O 7478 foi uma aeronave brilhante que nasceu na hora errada ou a última lição da Boeing sobre os limites de apostar contra a evolução do mercado? Talvez ambas as respostas sejam verdadeiras. Na aviação, o tempo não é tudo, é a única coisa que importa quando se aposta bilhões no futuro. O céu está cheio de lições para quem está disposto a olhar para cima e aprendê-las.